Meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do nosso Pod Videocast. E hoje nós iremos bater um papo e falar um pouco a respeito do que Jesus fez na vida do nosso amigo e irmão Jaefferson Martins, né? Deus abençoe, Jaefferson. Amém, meu irmão Elan. É um prazer sempre imenso estar aqui, né, novamente, para falar algo da parte de Deus. Eu decorei aí, vamos. Bênção do céu, bênção do céu. Então, meu irmão Jaefferson, para as pessoas que ainda não lhe conhecem, né? Conhecem a sua história, né? O que Jesus fez, né, na sua vida, né? Quando você conheceu Ele como o único suficiente Salvador. Você pode compartilhar um pouco aqui da sua história de transformação, né? Foi uma verdadeira mudança da água para o vinho, né? Que Jesus fez na sua vida, né? E muita gente não sabe, né? Pessoas veem você pregando na igreja, né? Nos congressos, nas festividades, e não sabe, assim, o que Jesus fez na sua vida, né? O grande milagre que Jesus fez na sua vida. Se você puder compartilhar, eu acredito que tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora e vai ser edificadas, viu? Dessa forma, eu acredito que o maior milagre que todo ser humano pode ter é a salvação. E hoje em dia, para a glória de Deus, de onde Deus me tirou, hoje eu faço as mesmas visitas nesses ambientes para levar o ir, pregar a palavra do Senhor, né? Tive uma vida, como você disse aí, transformada da água para o vinho. Outrora trouxe muita decepção para minha mãe, para minha família, o qual naquela linguagem popular era ovelha negra, né? Mas uma certa feita fui envolvido no tráfico, em assaltos, em muitas coisas, e eu acredito que tudo que Deus faz existe um propósito por trás. Quando eu começo a falar do meu testemunho, vem as lembranças, as cenas, né? Eu me lembro que uma certa feita eu saí para assaltar. E no decorrer do assalto existia um policial apaisando. Deus permitiu ali que o policial, sim, atirou em mim, deu 5 tiros, mas para a glória dele não pegou nenhum. Permitiu que naquele momento, naquele dia do assalto, eu fosse preso. Porque no mesmo dia que eu fui preso, irmão, olha as coisas de Deus, isso eu vou entender depois que as escamas dos meus olhos caíram e aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida. No dia que eu fui preso, eu fiquei sabendo que tinha 2 inimigos meus na porta da minha casa, no quintal da minha casa, me esperando eu chegar em casa. Para ceifar a sua vida. Para ceifar a minha vida. Então, ou seja, Deus permitiu que eu fosse preso para dar uma continuidade, uma nova história sobre a minha vida. Então, eu fui preso, né? Quando eu cheguei na cadeia ali, a cadeia pública aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, em torno de 2 anos, eu passei 3 anos e 5 meses preso. Foi em torno de 2 anos eu entreguei a minha vida a Jesus. Cheguei a ser líder também de facção, não vou dizer não da facção em questão de ética. E quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo fez me lembrar foi dessa cena. Deus falou comigo, escutei o alto bom som, a voz do Senhor, permiti naquele dia que você fosse preso para esse grande momento. Ou seja, tem momentos na vida que Deus ele cria não conforme a nossa vontade, mas existe algo por trás. Então louvo a Deus por ter caído naquela cadeia, porque foi ali onde eu encontrei o verdadeiro Deus, o amor de Deus, e hoje para a glória do Senhor eu sirvo a Ele e prego esse Deus que transforma, muda e prepara o homem para ir morar no céu. Muita gente que não professa a mesma fé que nós, as pessoas do mundo, elas não acreditam, né, numa transformação, né? A pessoa vê essas pessoas que vivem no crime e diz, não, o resultado daquela pessoa ali é só cadeia ou morte. Morte, né? Como diz aquela linguagem, né? Justamente. Aí, pelo fato da pessoa viver uma vida tão errada, né, de criminalidade, de praticar todo tipo de maldades, as pessoas do mundo, elas não enxergam a solução para esse tipo de pessoa, né? Aí não, a cadeia, ela é um lugar para reabilitação, mas não existe isso, né? A gente sabe que no mundo espiritual existe cadeias infernais que aprisionam essas vidas. É espiritual mesmo, né? A pior cadeia, né? Essa daí. Eu entendo, independente do lugar, se você não cair em si
que realmente aquela vida não é para você, Deus não lhe criou, não lhe formou para aquela situação, você vai tem diversos companheiros meus que saíram da cadeia evangélico, porém não se firmaram, né? Porque na cadeia ali você tem um choque da realidade, você ali praticamente está sem limite, então às vezes ele procura o socorro em Deus, mas quando sai da cadeia que já está limitado, quer dizer, na cadeia, quando sai da cadeia que está sem limite, novamente volta para as práticas, né? Eu cansei de ver de pessoas, de colegas meus, sair evangélico, eu ali ainda, lá dentro ainda, passei em torno ainda depois, 1 ano e pouco ainda crente lá dentro da cadeia, e foi, e retornou, e outros foram, se afastou de Cristo, e o inimigo ceifou. Ceifou a vida. Rejeitou a oportunidade, e até então reconheceu, porém, não soube aproveitar a oportunidade novamente que Cristo deu, né? Então, tem que acontecer essas coisas aí. Também tem a questão da verdadeira convenção, né? Porque também tem pessoas que são convencidas, né? Tipo assim, ela tá numa situação difícil, ela reconhece, Emocionalmente, vai por impulso. aceita, mas ela não experimentou o novo nascimento, né? Quando a pessoa experimenta o novo nascimento, é quase impossível a pessoa se desviar, né? Porque ela tem aquela experiência espiritual com Cristo e recebeu a transformação, né? Jaefson, eu queria fazer uma pergunta para você. Como, quais foram os caminhos, né, que te levou para para você entrar nesse caminho de criminalidade, nesse caminho, né? Porque assim, eu sei que as amizades contribuem muito, né? Mas assim, Isso agora. mas você, a pessoa não, tipo assim, um jovem comum que não faz nada na vida, ele não vai do nada assim já entrar no mundo do crime, já entrar. Ou seja, existe, o diabo coloca, né, diante do jovem, né, os abismos, né, né? Aí eu queria que você, tipo assim, falasse um pouco assim, tipo, como você chegou, né, nessa situação, né? Lógico, né? Foi aqueles níveis, né? Você foi tendo as oportunidades. Infelizmente foi dessa tal forma, foi as amizades. As amizades, meu irmão, ela influencia muito. Existe aquela frase, e é pura verdade, diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Você vê que eu tinha raiva de quem usava entorpecente, maconha e outras drogas ilícitas. Por certas amizades, por decorrer daquela área da juventude, que desperta aquela curiosidade em querer saber as coisas do mundo, ir pra festa. Quando eu fui ver, todos os meus colegas ali, minhas amizades estavam envolvidos na maconha usando, e isso também fez com que me despertasse. Rapaz, se todos meus colegas usam, então eu vou usar também. Isso já vai uma dica. Você, jovem cristão, você, um jovem que não é envolvido com isso, vigie nas suas amizades. Tem certas amizades mesmo que faz você levar para o abismo. E foi daí comecei a usar. Depois, para manter o meu vício, eu tive que agora traficar. Aí agora eu traficava, assaltava e usava. E cada vez mais se aprofundando. Se aprofundando. Quando eu fui preso 2 vezes, né? A primeira vez, fui preso. Tem gente, irmão, que tem vergonha de contar seu testemunho, porém eu não tenho, porque de onde Deus me tirou, só Deus vai poder me tirar. Se não fosse o Senhor Jesus, talvez nem aqui eu estava contando essa história, né? Então, ou seja, né? Foi uma coisa levando a outra. E quando eu cheguei lá no preso, primeiramente eu fui preso com tráfico de drogas, no segundo fui preso com assalto. Quando eu fui preso lá, aí que eu mesmo me aprofundei mesmo, que lá na cadeia, onde você, vamos dizer assim, onde você vai encontrando outras fontes, né? E você vai se aprofundando. Quando eu fui ver, eu já estava até o pescoço. E o mais interessante, que eu acho algo incrível, as coisas de Deus, porque a minha convenção, eu não ouvi ninguém pregar para mim. Ninguém pregou para mim. Certo que tinha lá aqueles momentos que você ouvia a palavra, né? Dos evangelhos. Tem um dia lá específico lá que os evangelhos vai até lá e traz uma palavra, traz os louvores para os abençoados que estão ali dentro, né? Mas no dia da minha convenção, ninguém pregou para mim. Eu ouvi uma voz que hoje
martela e matuta até hoje em minha mente, né? Eu tava num castigo, eu e os companheiros, todo o pavilhão estava num castigo que a gente tentou mais uma vez fugir por um túnel. Na Mar Negócio, nesse tempo qual eu me convido, não tinha um evangelho. E sim, nós tinha aquele hábito também, de toda forma, de fazer os cultos lá dentro do presídio mesmo, fazer os cultos só louvar hino, mas não tinha aquele negócio de palavra, porque ninguém lá era crente, ninguém é evangélico. E uma certa feita, ali naquele castigo, né, de 30 dias, nós dormimos no chão, tirou tudo da gente. Tirou a água, nós tínhamos que botar água quente para esfriar para poder beber. Não tinha escova de dente, dormia só de cueca no chão, em área de pegar a tuberculose. Passar o dia naquele vapor quente e de noite se deitar no chão gelado, né? Com diversos colegas meus pegaram essa tal da doença tuberculose. Muitos e muitos lá, e teve até colegas meus que já morreu com essa própria doença lá dentro mesmo. Então veja bem, uma certa feita minha esposa estava grávida do meu filho Jaedson Miguel, estava grávida ainda, e eu ouvi uma voz, Deus... Caso você não é convertido. Não ainda. E eu ouvi uma voz dizendo assim para mim, seu filho está para nascer. E qual é o exemplo que você vai dar ao seu filho? Deus, ele sabe falar, Deus, ele sabe trabalhar, ele vai no canto certo. Se seu filho nascer, se você sair da cadeia, se continuar no crime, porque eu estava na facção, a tendência era aprofundar mais ainda, né? Se você for morto, seu filho vai ser criado humano ou por outra pessoa, né? E se você retornar para a cadeia, qual é a educação que você vai dar? Você não vai ver o crescimento do seu filho. Automaticamente, eu tive aquele choque. Eu vi meus companheiros assim, disseram, isso era à noite. E eu disse para eles, a partir de hoje, eu vou ser crente. Eles tiveram um choque. Porque eu não estou vendo facção fazer nada por mim, nada pela minha família. E eu estou vendo que tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão, Jó. Tudo isso é ilusão. Você que está, talvez, vai ver ou vai ouvir. Tudo isso é ilusão. O inimigo, ele dá, e quando ele toma e sabe tomar. E eu decidi entregar minha vida. Eu disse, a partir de hoje eu sou crente. Na hora que eu disse isso, um colega me disse também, eu também quero ser crente. O outro disse, acho que foi 5 vidas aceitou Jesus comigo naquela mesma noite. E ao decorrer aí, hoje, para a glória de Deus, hoje a metade do pavilhão acho que é evangélico. E foi dali que Deus foi reescrevendo, apagou toda a história do passado. E hoje, até hoje, está escrevendo aí uma nova história para Glória a Deus, glória a Deus. Então, interessante, né? O que Deus faz na vida do ser humano, né? Quando o ser humano, ele abre o coração, né, Jéssica? Porque não adianta eu estar na vida errada, um exemplo, e não aceitar a mudança que Cristo está me oferecendo, né? Justamente. E hoje aí já é uma benção aí, quem conhece ele hoje, não consegue imaginar, né? Os caminhos que ele andou, né? E hoje ele está contando para você aí, você que está nos ouvindo, dê ouvido. Eu nunca fui descrente, né? Eu nasci na igreja e o que eu sei a respeito desse mundo do crime e tal, é a respeito do que as pessoas se contam, né? A gente vê também nos noticiários. Louva a Deus, porque você nunca entrar nesse caminho. Mas assim, o diabo, ele tentou várias vezes me tirar da igreja, na minha fase de jovem, adolescente. E eu me lembro que eu fazia parte de um conjunto de jovens na minha igreja, tem aproximadamente uns 25 jovens. E desses 25 jovens, 80% tá no mundo. Desviou, alguns morreram. E eu vi o diabo trabalhar no decorrer dos anos. Um amigo meu que andava comigo, ele na igreja comigo, e eu andava muito com ele. E eu vi ele fumar o primeiro cigarro dentro da igreja, ele sendo crente. E eu dizia pra ele assim, não fume não, você é crente, a gente é crente. Ele, não, é só pra saber como é que é. É aí onde tá. A Bíblia me diz, um abismo gera outro abismo, né? Aí ele tinha umas amizades erradas na escola, né? Mas só que ele era meu companheiro da igreja. Tipo, a gente ia pros cantos. E eu via, tipo assim, ele começou com cigarro, com 2, pensando ele tava andando com a carteira de cigarro. E isso dentro da igreja, jovem, 16 anos, 17 anos, a mãe não sabia, ninguém sabia.
mas eu sabia. E eu me lembro que eu dava conselho para ele. Ele chegou até me oferecer. Experimenta aí para você ver. Aí eu disse, não, aí eu ficava dizendo assim, o apelido dele era Zias. Eu dizia, Zias, ele disse, hoje é o último. Ele é o último. E nunca foi o último. E depois do cigarro, ele experimentou a maconha. Aí quando ele começou a experimentar a maconha, ele já saiu da igreja já. E, tipo assim, quando eu via ele na rua, eu dava conselho a ele, os olhos dele vermelhos. Enfim, hoje ele tá no mundo até hoje. Assim, ele é um pai de família, tipo, ele não se aprofundou, não entrou nesse mundo do crime. Mas, tipo assim, Está afastado do afastado do evangelho. evangelho. Afastado do evangelho. E eu sei que é muito difícil as pessoas que vieram dessa vida, né, permanecer na igreja. A não ser que recebeu uma experiência com Cristo pessoal, que nem você recebeu. Por exemplo, a gente ganhou para Jesus na época, né? Não vou dizer ganhar, mas na verdade a gente perdeu, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Mas eu vou contar a história para você. O nome dele era José. Eu nunca vi um jovem com grave. Ele tinha um grave. Quando ele aceitou Jesus, ele começou a cantar no coral de jovem. Tipo assim, um grave que eu nunca vi na minha vida. A gente ganhou ele para Jesus, evangelizou ele na Boca de Fumo. Ele era traficante também, lá em Recife. Ele passou um ano crente. Eu cuidei daquela alma um ano. Eu discipulei ele. A gente cuidou, tinha o maior carinho. Aí depois veio a abstinência, né? Veio a queda, a família dele toda perturbada, ninguém era crente, só ele, o único crente da igreja. Aí ele pegou e disse assim, eu vou sair da igreja. Tipo, a gente fez de tudo pra manter na igreja, mas a gente não conseguia, salvação individual, meu cheiro. Justamente, tem que partir da pessoa mesmo, né? Aí ele pegou, saiu da igreja, aí a gente foi atrás dele. Depois a gente não teve como ir atrás, ele começou a voltar pra vida do crime de novo. Mas eu me lembro que quando ele estava na igreja, ele dizia que quase todas as noites uma nuvem negra vinha sufocar ele. O diabo querendo ceifar a vida dele, né? Aí, Jefferson, teve um dia que a gente estava no culto, dirigindo o culto, ele chegou, ele e o colega dele que também estava afastado, que era também da igreja. Chegaram os dois drogados, sentaram. Aí o pregador, Deus começou a usar o pregador e disse para ele, Deus está dizendo que é a última oportunidade. Aí ele pegou e interrompeu o pregador e disse, por que para mim é a última e para ele não? Era o rapaz que veio com ele. Aí o pregador, não sei. Eu só sei dizer que para você é a última. Porque Deus sabe o dia da manhã. O pregador não conseguiu pregar mais, ele só ficava dizendo isso. Terminou o culto. Depois da oração, o pregador foi atrás dele. Ele dizia, me deixe em paz, irmão. Deixa em paz, irmão. E a gente dizia, José, Deus sabe tudo. Volta para os caminhos do Senhor. Porque para mim é a última e para ele não. O outro tá na igreja, o outro é até presbítero. Já tinha cauterizado já mesmo. O outro tá na igreja. Por que o outro se converteu? Porque depois de uma semana mataram o José. Esse José que Deus disse que era a última, morreu em 7 dias. Deus ainda deu uma semana para ele se converter. Depois que o pregador... a igreja era lá em cima da ladeira. Ele foi descendo a ladeira e o pregador atrás dele. É a última, meu filho. É a última. Eu não entendo como é que a pessoa tá ouvindo um negócio desse e a pessoa não abre o coração. Aí o que acontece? Quando o pregador foi até onde pôde, depois a igreja, nós que congregavam, a gente ainda foi atrás dele alguns dias depois. E ele não quis. Teve um irmão lá que foi até na Boca de Fumo, onde ele voltou a traficar. E ele não quis. Ele morreu naquela Boca de Fumo. Depois já amanheceu, ouviu a notícia que tinha ceifado a vida dele. E o jovem que estava com ele, que também estava afastado, voltou. Quando soube que mataram ele, voltou. Voltou porque teve um sonho. Vê que interessante, ele teve um sonho que esse José estava morto. Ele não sabia que estava morto, ele só soube depois que acordou. Sei. Ele disse que em sonho foi até o lugar onde esse José estava traficando e ele viu o corpo de José deitado no chão e a alma de José dizia assim, o nome desse rapaz que chamava ele de Eberson. Eberson, volta para Jesus porque eu perdi a última oportunidade e hoje eu estou indo para as trevas. Volta com muita pressa. E ele se acordou. Quando ele se acordou, ele soube da notícia. Ele saiu correndo para a igreja voltar para Jesus. Então, o que acontece? O diabo ele só quer oportunidade. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como se fosse um leão em busca que possa tragar. Então, se essas pessoas estão nessa vida, já é servo dele, né, Rez? Eu sei que tem gente que não quer que diga, né? É o cavalo, né? Tem gente que, não sou servo de Satanás, não. Que é isso, irmão? Meu filho, só existem 2 caminhos.
né? Existe a luz e as trevas. Se você não está adorando a luz, Se não está com Cristo, já está dizendo que você não está com a luz. Cristo é a luz. Então, se você não está com Cristo, felizmente você está com as trevas. É a verdade. A Bíblia nos ensina isso, nos mostra isso. O mais interessante, como você está falando aí, Alan, que disse, rapaz, diante de tudo aquilo que ele ouviu, a última oportunidade, porque quando a pessoa... Eu me lembro quando eu tinha essa cegueira, Alan. Quando a gente tem essa cegueira, que às vezes tem um livramento ali, a gente não entende que é um livramento. Eu sou ligeiro, nem tentar linguagem deles, né? Eu sou ligeiro, eu sou esperto. Que não me pega não, eu durmo com minha arma. Eu cheguei um tempo que eu dormia com minha arma debaixo do meu travesseiro, velho. Minha mãe nem sabia disso, eu dormia com a arma debaixo do travesseiro, que eu ficava deduzindo se os meus inimigos viessem pelo menos pelos telhados, tinha fim eu puxar e pelo menos levar um comigo. Então sempre o inimigo, ele injeta isso na sua mente. Aí o ponto é assim, não precisa disso não, eu sou ligeiro, eu tenho como pegar isso aqui, tá entendendo? Mas não existe isso. Quando realmente o inimigo trama, e se Deus o permitir, era, meu irmão. Eu louvo a Deus, como eu sempre repeti, eu louvo a Deus por ter caído naquele lugar. Como eu disse a você, no dia que eu fui preso, tinha 2 pessoas me esperando. Então Deus, ele permitiu, agora como um livro que eu estava até lendo, o Senhor subirá a graça transformadora. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Porém, eu tenho que também dar lugar para me entender essa convenção. Se eu não dou lugar, como é que eu vou compreender o ato da cruz e a ação da graça sobre a minha vida? Verdade, verdade. Né? Você tem que realmente ter um choque, aquele despertamento. Por isso que todas as minhas pregações, geralmente, você já viu pregando, eu sempre gosto de confrontar nessa área. Eu gosto de trazer aqui já para ver se ele se desperta. Eu me lembro, tá aí, esses dias agora, a minha mãe novamente mandou uma mensagem, eu me lembro que na boca da minha família, muitos ali, por ver as conversações diante do bairro, tudo que acontecia dizia que era o filho da dona Goré, o qual outrora eu era a decepção da casa, decepção da família, e minha mãe sempre me ensinou o caminho certo, o caminho que eu devo andar. Por conta de mais influências, decidi um dia entrar nesse caminho aí, que graças a Deus consegui ainda achar a luz no fim do túnel. Mas hoje, a minha mãe, esses dias agora, acho que foi essa semana, ela mandou uma mensagem para mim: filho, hoje você é o orgulho da casa. Fora outras vezes, eu me lembro a primeira vez quando eu fui pregar em São Velho, na cidade de Ceará, eu mandei um vídeo pregando para ela. Ela disse a mesma forma: hoje você é o orgulho da minha casa. Até meus familiares que tinham antes um olho contrário sobre a minha pessoa, hoje fala totalmente diferente. Já hoje você é um homem, quem você era, quem você é hoje. Então Deus realmente ele faz isso. Ele muda mesmo da água para o vinho. E a mãe está dizendo que só quem pode mudar é Cristo. Cabe a eu dar lugar. Lembro da outra vez, quando também, só pega isso aqui, já falando isso aí, com isso aí é um despertamento para você que talvez esteja vivendo uma vida dessa tal forma. Você que acha que a mente da pessoa, eu já preguei já para alguém na situação, talvez até mais grave, assim, para mim não tem mais jeito. Não, eu nasci no crime, tenho que morrer do crime. Eu nasci no prostíbulo, tenho que morrer no prostíbulo. Eu nasci no tráfico, tenho que morrer. Isso é mentira. A solução, né? Isso é coisa que o diabo injetou na sua mente, infelizmente. Você decide viver dessa forma, mas isso é mentira. A Bíblia diz que para Cristo, para Deus, nada é impossível. Cabe você crer. Cabe você aceitar. Cabe você deixar Deus trabalhar na sua vida. Lá no presídio, o qual nós era tratado como um monstro, depois que eu saí do presídio, quando eu fui assinar algumas primeiras vezes, quando eu fui assinar, a própria agente da penitenciária achando que eu era advogado. Vê que transformação que Jesus faz. Quem é você? Você é advogado? Eu disse, não, eu vim assinar. Que conversa é essa? Fui vir assinar. Pois eu pensava que você era advogado, você estava pedindo para visitar alguma empresa aí. Então, o que Cristo realmente faz é isso, mano. Ele muda realmente o seu semblante. Eu me lembro que a primeira vez quando eu saí, quando eu pisei na casa de um colega meu, a mãe do colega meu ficou impactada olhando para mim, assim, abismada. Como eu estou olhando para você assim, parado. E eu sei entender isso. O que é que você está assim, parado? Está olhando para mim. Porque eu vejo uma luz no seu rosto. Uma mulher que não é nem crente. Mas estava havendo uma diferença do velho Jefferson para o novo Jefferson em Cristo Jesus. Então, realmente, Cristo ele transforma. Cabe você deixar Cristo fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida.
É tremendo, é tremendo. Lá em Recife tem um irmão, o Marcelo, ele tem uma casa de recuperação. E eu andava com o irmão Marcelo, eu sempre ia pra casa de recuperação dele pregar lá. E tem um dia que a gente no carro, ele pegou ela, deixa eu contar meu testemunho, de onde Jesus me tirou. Ele se converteu através do filho, o filho dele era o único crente na casa, o filho dele um adolescente. Jesus salvou o filho e o filho dele foi a coluna de oração para que os pais e toda a família se convertessem. Aí ele no carro comigo, ele disse, Alan, você sabia que eu não prestava, né? Não, Marcelo, não sabia não, tô sabendo agora. Eu disse, eu tenho 30 homicídios nas costas. Essa minha orelha torada aqui é porque tentaram me matar e passaram a faca na minha orelha. Ele começou a contar. Se você tivesse essa oportunidade de conversar com ele, Jair, um homem manso, tranquilo, cheio do Espírito Santo de Deus, você diria que como tinha 30 homicídios nas costas? Ele disse, eu era magro, de tanta cocaína que cheirava. Eu dizia, pronto, meu caminho é o inferno. Mas quando eu chegava em casa e via o meu filho crente na igreja, orando por mim, pregando para mim, eu dizia, não, preciso mudar a minha vida. Para você ver como Jesus transforma. Hoje esse homem que outrora ceifava a vida das pessoas, hoje ele recupera as pessoas que estão perdidas, leva a vida. Né? Ele tem uma casa de recuperação há muitos anos e muitas pessoas que vivem na vida de drogas, de prostituição, que vivem na rua, ele pega essas pessoas, leva para casa de recuperação e lá é evangelho, discipulado, é tudo e as pessoas são transformadas e recebem a Cristo como Salvador. Então vejam o que Deus faz, né? Deus tira a pessoa do charco de lodo, transforma, liberta e usa essas pessoas para ir para lugares, resgatar vidas que muitas pessoas da igreja, pastores até, não têm coragem de ir. Mas essas pessoas da onde Deus tirou, Deus dá um banho, transforma, batiza com o Espírito Santo, enche do poder dele e vai até esse lugar. Dessa evangelho. Deus é Deus, Deus é algo extraordinário. Então, estamos já chegando no fim do nosso Pod Bíblia Cast. Hoje, nosso irmão Jairson trouxe um pouco do seu testemunho de vida e do que Jesus fez na vida dele. Eu pretendo também um dia aqui trazer sobre o testemunho da minha vida, mas o meu testemunho não tem nada a ver, não. Tipo assim, o que Jesus fez na minha vida desde a minha infância na igreja, o meu negócio vai ser mais uma experiência com Cristo mesmo, né? As batalhas, os sofrimentos, os caminhos que Cristo me levou. E também Cristo não vai deixar de ter batalha. Justamente, as provações, né? As tentações que o diabo não deixou de tentar, ele não deixou de tentar, né? Até porque a pessoa está na igreja desde a sua infância, né? Com certeza o diabo tentou de várias formas destruir ou tirar da presença do Senhor. Então, nosso irmão Jairson está com a oportunidade de trazer as suas últimas palavras, as suas considerações finais, né? Está conosco aqui nos bastidores, nosso pastor Venâncio. Hoje ele ficou nos bastidores, mas próximo episódio ele vai estar aqui também participando do nosso Pod Biblecast. Eu só quero novamente agradecer a Deus e trazer essa mensagem para já encerrar minha participação, né? Você que vive tal vida dessa tal forma, ou você que não vive nos caminhos do Senhor, nasceu se criou no Evangelho, vigile as suas amizades, tá certo? Vigile suas amizades, não se deixe se influenciar com certas coisas, o qual desagrada ao seu Deus, e se influencie ele também a aceitar o teu Deus e a viver uma vida santa. Existem caminhos que a gente possa nos trilhar, talvez não tenha volta. Eu agradeço a Deus porque Ele permitiu que eu trilhasse esse caminho, mas graças a Deus eu consegui entrar no caminho certo, que é Cristo Jesus. E você que vive uma vida dessa tal forma, corra para os pés de Jesus e deixa o Senhor te lavar, te remir e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar só um versículo para encerrar. Salmos 1. Bem-aventurado o homem ou a pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, esse é o segredo. Cuidado com as amizades, porque as más companhias podem te conduzir para um caminho errado e esse caminho pode ser um caminho sem volta, certo? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais que vai aparecer aí para você, tá certo? Tanto a do Pod Biblecast, como também as nossas redes sociais pessoais. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.